Obrigada, Carlinhos. Então, Nada, Cris. quando a gente fala em parasitose, né, a gente está falando de obsessão, tá? Então, só para não confundir a cabeça da gente, "Pô, será que é uma coisa nova?" Então, parasitose é obsessão. E dentro das parasitoses existem vários tipos, né? E que aqui ele vai falar um pouco mais sobre o vampirismo, mas só para que fique organizado na nossa mente, né? Que a gente está falando de obsessão. Então, como nós já estudamos ali anteriormente, toda obsessão, ela começa com a sutil, que é aquela que a gente pouco percebe ou não percebe, né? E aí ela vai evoluindo, né? Como a gente já conversou tantas vezes. E aí ela pode virar uma fascinação, uma subjugação e complicar muito, né? Então, como eu falei ali, é a parte de um livro. Então, eu vou começar lendo e a gente vai entendendo, e eu gostaria que vocês participassem, porque já falei aqui, né, quando tem participação, a aula fica muito melhor. Na reunião do dia 28 de outubro de 1954, fomos novamente felicitados com a palavra do nosso instrutor espiritual, Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, que nos enriqueceu os estudos palestrando em torno do tema que ele próprio definiu por parasitose mental. A figura é bem sugestiva, né? Esse slide quem fez foi o Jorge. E é bem interessante a figura, né? Porque ali tem um sussurrando no ouvido do outro, parece, né? Observações claras e precisas estabelecendo um paralelo entre o parasitismo no campo físico e o vampirismo no campo espiritual. Então, aí a gente já começa a conversar o que é um parasitismo no campo físico. O que é um parasita? E aí? Todo mundo já teve, ou ainda pode ser que tenha, né? Então, a gente tem um parasita, é aquela criatura que não vive sozinha, né? Ela precisa sugar para conseguir sobreviver. Então, ali tem vários tipos, né? Carrapato, tem vários tipos de vermes. Isso é bom que a gente entenda, porque ele diz ali, né? Que ele quer fazer um paralelo. Então, do campo físico e do vampirismo no campo espiritual. O doutor Dias da Cruz, na condição de médico que nos fornece, aconselhando-nos os elementos curativos do divino médico através do Evangelho, a fim de que estejamos em guarda contra a exploração da sombra. Vamos em frente. Cris, Oi. deixa eu fazer um adendozinho aí, só para esclarecer, pessoal. Uhum. Pessoal, por mais que a mente de cada um de nós diga que não, nós somos alienados. Tá? E é importante vocês entenderem essas aulas, porque elas vão levar você a perceber, como ele disse anteriormente, ali, a ver em você mesmo, quando você está dentro desse processo de alienação. Não existe obsessão nem parasitose sem alienação. Nós somos alienados até mesmo por nós mesmos. Se você pegar que nós temos self, ego, sombra, persona, tal, se você pegar a nossa sombra e a nossa persona, são formas de alienação. Tudo que separa você e leva você para um campo é uma alienação. Se você tem um pensamento que te leva só a viver aquele na sua tela mental e ele volta sempre, é um processo de alienação. É um vampirismo. É uma parasitose. Ok? Então, eu estou querendo ser muito claro com vocês. Não pensem que vocês não são. Todos nós somos. Vamos estudar para que a gente deixe de ser. Sim. Nem passe pela cabeça de vocês, isso não acontece comigo. Isso está acontecendo com todos nós. Tá bom? Era isso, Cris. É que agora ele dá uma introdução, né? Depois ali já começa, fala
da parasitose em si, que acho que a gente vai poder realmente discutir sobre isso, e é o que o Jorge falou, a gente não tem como ver essa situação como alguma coisa fora de nós, né? E sim como alguma coisa que acontece com todos nós. Até porque nós temos essa mente alienada, né? E mergulhada no mal. E é uma realidade, não adianta a gente querer escapar disso. Então, é quase impossível, né? Que não aconteça conosco. Então, ele diz assim, avançando em nossos ligeiros apontamentos acerca da obsessão, cremos seja de nosso interesse apreciar o vampirismo, ainda mesmo superficialmente, para figurá-lo como sendo inquietante fenômeno de parasitose mental. Então, o que ele está dizendo ali? Que o vampirismo é uma parasitose mental, ou seja, é uma obsessão. Alguém gostaria de comentar, já ouviu falar sobre o vampirismo? O que é o vampirismo? O vampirismo, são essas pessoas, né, que têm uma capacidade de tirar as nossas energias como uma seringa, né? Eu sempre falo que são os sugadores de sangue, né? Porque tem pessoas que têm a capacidade de nos tirar nossas energias positivas, deixando a gente até com uma espécie de depressão, né? Porque aí você vira como um escravo dele, ele consegue até te manipular, até psicologicamente. Você vive uma espécie de dependência dessa outra pessoa, né? Então, inclusive, isso se chama o vampirismo, que tem de pessoas para pessoa e tem de espírito para pessoa, né? Nos espíritos para pessoa eles se manifestam tipo de sonhos eróticos, turbamentos nos sonhos, né? Esses são os vampirismos, os vampiros e as bruxas, né? Chamadas assim, né? Muito Eles, bom. eles, quando você acorda de manhã cansada, irritada, nervosa, insatisfeita, porque os vampiros acabaram te tirando as tuas energias e deixando, né, Sim, apática, te deixando assim, como sem vida, né? Essa muito espécie bom. de tristeza que a gente acorda de manhã. É bem isso, Tinelli. Então, foi interessante que tu comentou que, inclusive, é de vivo para vivo, né? E a gente tem que cuidar para ver se não está vampirizando ninguém e sendo vampirizado, né? Mas aqui a gente está falando de obsessão, e claro que a obsessão tem de encarnado para encarnado também, então eu acho importante a gente realmente observar essa questão. E é bem isso que a Tinelli falou. É simplesmente um sugador de energia. E tem uma obra que agora eu não lembro o nome, mas o Jorge vai lembrar, que a gente até conversou, que contava um caso assim, que existia um conluio, né, essa simbiose, vamos dizer assim, entre o desencarnado e o encarnado, e só para vocês entenderem, assim, a gravidade da coisa, que ela também tem vários níveis, né, essa aqui que eu vou comentar agora é bem mais séria, né, mas é um vampirismo. Então, tinha um casal que tinha um filho, então eles foram até uma casa espírita para pedir ajuda e tal, começaram a fazer um tratamento, e lá foi dito para eles, olha, essa obsessão, ela está tão intensa, existe um vampirismo tão grande, porque aí o encarnado começa a se alimentar também da energia do desencarnado. Que se nós tirarmos, se o obsessor for retirado, a criatura encarnada falece, né? Então, os pais aceitaram, né, a situação, então, mesmo com o sofrimento de perder o filho, eles gostariam que o filho fosse libertado, né, os dois se libertassem, porque a gente já sabe que o obsessor é um irmão, e que é um sofredor como nós também. E aí aconteceu ali no livro conta, né, que eles fizeram a separação e tal, e quando chegaram em casa, não demorou poucos minutos e o filho desencarnou. Então é uma retroalimentação, né? Um alimenta o outro. Ô Jorge, tu pode interromper quando tu quiser, tá? Porque esse assunto é muito mais, assim, Jorge do que Cris, né?
Tá bom, Cris, mas tá ótimo, vamos lá. Tá. Mas a Tinelli foi muito feliz no comentário dela, é bem isso mesmo, né? É um sugador de energia. E falando isso nesse momento, vem todo o conhecimento que a gente já teve aqui de quem é que propicia isso, né? Porque esse vampiro, esse sugador de energia, ele não vem aí de graça, né? Então, quais são essas tomadas que eu estou expondo, né? Quais são as minhas culpas? O que passa nessa mente? Quais são os meus vícios? A questão que a Tinelli também colocou do sexo, ela é muito séria, como qualquer outro vício. A bebida, o cigarro, e aí a gente começa a relativizar tudo, achando que tudo faz parte, né? Que todo mundo faz. E aqui eu não estou dizendo que as pessoas não podem fazer isso ou aquilo, mas o tipo de conhecimento que a gente vai tendo durante os estudos, eles vão mostrando para a gente que uma conduta convergente com o evangelho, ela é libertadora, no sentido de que evita um mal maior, né? Então, se eu sei que se eu bebo, eu vou trazer para próximo de mim espíritos necessitados que vão querer sorver daquilo ali, porque eles não têm mais o corpo físico, eles querem a sensação, né? Então, através dessa aproximação, existe esse sentimento, essa sensação, né? E também tem uma outra obra, eu acho que não vou arriscar falar porque eu sou péssima para nome, mas que tem um homem sentado numa poltrona na casa dele e ele é obsidiado por dois espíritos. E os espíritos gostavam muito de uísque, de beber, né? Então eles chegam na sala e induzem aquela criatura a beber. E ele vai lá, toma uma dose, e aí um espírito sorve aquela dose, né? E aí o outro espírito diz, né, também quero, e ele vai lá e uma outra dose. E assim funciona. E em relação ao sexo, tem um livro chamado Sexo e Obsessão. Eu não terminei ainda, mas é fantástico. E aquilo ali que a Tinelli falou é muito sério, que o vício, né, no sexo, ele transporta a criatura durante o sono para situações bem complicadas, né? E aí no outro dia acorda sem energia, se sentindo realmente sugado, né? Pode falar, Carlos. Você falou aí sobre o livro. Tem um livro do Divaldo Franco, Sexo e Consciência, que também é muito interessante. Assim, as pessoas todas deveriam lê-lo. Eu achei um livro difícil de compreensão. Na verdade, é uma literatura bem simples, mas para mim, naquele momento, era difícil de entender. Hoje eu entendo por quê. E se encaixa, né, nessa coisa de obsessão por intermédio de relações sexuais. Ele detalha várias situações, várias formas, vários tipos, e é bem interessante, bem bacana. Ah, que bom, esse eu não conheço, vou ler depois. Sexo e Consciência, de Divaldo Franco. Tá bom, obrigada. O nome do outro livro é Sexo e Destino, do André Luiz, tá? Ah, o do uísque, né? É um livro, do uísque, é muito maravilhoso também. E o cara, ele é induzido a ter relação até com a própria filha, mas eu acho que não vou contar a história, senão vai acabar, mas é muito maravilhoso. É um livro realmente excelente esse. Ele Conta traz até a parte muita... da boate, né? Oi? Você lembra da parte da boate, que vai na boate, tem mais desencarnado dançando do que encarnado, né? Então, aí voltando ao que a gente estava falando, né? O estudo, ele vai proporcionando esse tipo de conhecimento, né? Tá, eu sei que se eu beber, se eu fumar, ou se eu me comportar de maneira desordenada, eu vou estar atraindo para mim espíritos sofredores, né? Inclusive ir a alguns ambientes, por exemplo, como o Jorge falou, vai num cassino, por exemplo, numa casa de jogo, o que vai ter ali? Né? Ou vai numa boate, sei lá, em qualquer lugar que... E aqui a gente não está julgando, né?
mas sim observando realmente o que acontece. E que os lugares ficam impregnados das energias, né? Dos encarnados e acaba atrai os desencarnados, e ali mistura, né? E participar ou frequentar um ambiente desses, é impossível que tu não venha com uma carga. Traz para tua residência, por exemplo, eu frequento um bar. Como é que tu chega em casa? Né? Isso falando espiritualmente. Que companhias que tu traz contigo? Né? E se a gente começar a observar, é notório, né? A irritação, as intrigas que muitas vezes começam a acontecer. Claro, tu trouxe para o teu lar, para a tua casa, espíritos sofredores. E aí não vamos dizer espíritos maus, porque não cabe aqui. Somos todos iguais, né? A gente falou isso na aula passada. Então, são irmãos sofredores que daqui a pouco vão estar trocando de lugar com a gente. Nós desencarnados e eles encarnados. Cris, Oi? deixa eu falar um pouquinho. Você tinha comentado sobre o vampirismo e aquele caso que está, inclusive, em Loucuras da Obsessão, não é? Que houve a retirada do vampiro e os dois desencarnaram. Tem uma relação também causa e efeito nessa história. Quando os mentores, né, eles resolvem tirar, né, separar, há uma questão também de lei de causa e efeito aí. Como o vampirizador, né, pegou uma pessoa e sugou toda a energia dela, ele também se tornou dependente dessa energia. E eu quero que vocês entendam. Então, quando separa, o encarnado está sem a energia que ele acostumou a ter, né? E essa energia vamos entender com fluido vital, fluido que dá vida, né? Do vampirizador, mas o vampirizador que ficou sugando muito tempo, ele também necessita da energia do encarnado. E quando separa, acontece a morte do desencarnado e do encarnado, e o desencarnado ele passa por uma segunda morte. Ele fica num estado de sono por muitos e muitos anos. Então, ele cai em sono profundo e tem muitas dificuldades de acordar. Vai acordar depois de muitos e muitos anos. Para vocês verem como tem a lei de responsabilidade. Então, não é as coisas elas precisam ter um entendimento correto e cada um de nós precisa saber o que faz com a sua mente durante o dia. Como a Cris falou ali, que tipo de pensamento você está tendo? Não é só questão dos vícios, como jogo, sexo, ou álcool, ou cigarro, ou dança, mas é mágoa, é ressentimento, é ódio, é irritação todo o tempo, é culpas e etc, etc. Então, vocês precisam entender isso. A mesma situação é um casal que briga muito. Vocês acham que espírito bom vai entrar numa casa onde todo mundo briga o tempo todo? Onde fala muito palavrão? Onde só tem irritação? A egrégora dessa casa ela dá repulsão com a egrégora dos espíritos bons. Então, não combina o fluido. E, por outro lado, quem está escolhendo, tem livre-arbítrio de escolher, escolheu o lado errado. Então, vamos prestar muita atenção. Era isso, Cris. Muito bom, Jorge. E é bem isso, né? Porque às vezes a gente fala em vícios e a gente já cria categorias, né? E faz os encaixes assim, como se os vícios fossem só aqueles que a sociedade, vamos dizer assim, estipula como tal. Mas os vícios de pensamento equivocado, aí vou usar esse termo, são terríveis, principalmente porque não é um vício material, né? Ele é um vício de pensamento que ele é muito mais difícil de perceber e de mudar. Então, o vício, quem reclama muito, por exemplo, né?
reclama muito, controla muito, resmunga muito. É o tipo de comportamento que vai impregnando, né? O teu corpo, a tua mente vai impregnando tudo com aquilo ali, e é terrível, porque a gente se escraviza, né? E aí ele diz ali sobre a negligência, ó, sabemos que a parasitogenia abarca em si todas as ocorrências fisiopatológicas, dentro das quais os organismos vivos, quando negligenciados ou desnutridos, se habilitam à hospedagem e à reprodução dos eumintos e dos ácaros que escravizam homens e animais. Então, aqui ele está fazendo esse paralelo, né, do que é a parte física da doença, né? Eumintos e ácaros, né, são parasitas. Então, quando a gente se negligencia, então, eu me negligencio, se eu como um alimento mal lavado, se eu bebo uma água contaminada, eu sei que eu vou criar uma doença para mim, né? E isso é negligenciar, e ele está fazendo um paralelo com a parte espiritual. E aí a gente vem falando de toda a questão do pensamento, e ele vai falar isso logo em seguida, de que como eu negligencio o meu corpo físico, bebendo, comendo coisas inadequadas, eu negligencio a minha parte espiritual, pensando o tempo inteiro coisas que realmente não vão me nutrir, e sim me desnutrir emocionalmente, né, psicologicamente e espiritualmente falando. Então, nós somos desnutridos espiritualmente, porque o que a gente se dá, né? Só um minutinho, por favor. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Desculpa, gente, foi o pai que veio aqui, eu tive que fechar. Quer falar, Jorge? Não, eu só ia fazer um comercial enquanto você estava fora, né? Tá. Mas já. Tá bom. Então é isso, né? Nós nos negligenciamos e acabamos virando hospedeiros, né? Damos hospedagem aos espíritos, aos obsessores, através do nosso pensamento. E aí somos escravizados. Não ignoramos também que o parasitismo pode ser externo ou interno. Nas manifestações do primeiro, temos o assalto de elementos carnívoros, e aí ele continua fazendo esse paralelo, porque ele insiste que para que a gente entenda como funciona. Como, por exemplo, as variadas espécies de aracnídeo, acarino, sobre o campo epidérmico, ou seja, a gente sabe o que é isso, né? Sobre a pele, quantos ácaros nós temos, né? Nas expressões do segundo, encontramos a infestação de elementos saprófagos. Eu fiz questão de colocar entre parênteses o que era. Se nutre de matéria em decomposição. E aí vocês vão dizer, e existem espíritos, né, Jorge? Que aí o Jorge que me explicou. Que se nutrem, Sim. que é um tipo de vampirismo, que se nutrem de matéria em decomposição. Bom, nós vamos ter estudos de caso desse tipo de situação. No curso, nós vamos ter vários estudos de caso que comprovam todas essas situações aí. O comercial que eu ia fazer antes era, eu não sei se vocês sabem, quem come muita carne, essa carne ela propicia a aparição de vibriões, né, de insetos espirituais a nível de cérebro, a nível do chakra coronário. E eles vêm exatamente pelo sangue da carne, né? Então, vocês verem que tudo tem consequência. Quem gosta de carne agora arregalou o olho, Jorge. Ô, Jorge, Oi. eu não entendi quem gosta de carne, o que acontece, quem come carne? Quem come muita carne, né? Não está proibido comer carne. Tem alguns organismos que eles precisam de carne, né? Isso está no livro Os Missionários, de André Luiz, né? Se você come muita carne, ele facilita a criação de vibriões, de parasitas, né? Espirituais, tipo insetos espirituais.
que ficam dentro do chakra coronário, né? E eles são atraídos exatamente pela carne, pelo sangue, né? Pelo cheiro do sangue, né? Aí não são espíritos vampirizadores, são insetos espirituais. Mas isso é para quem Mas, come muita carne, durante muitos anos. mas todos os tipos de carne ou só a carne vermelha? Não, só carne vermelha, né? Carne de porco, carne vermelha. E também para quem come muita quantidade, né, gente? Não é todos os casos. Volto a dizer, ninguém está proibido de comer carne, tá? E tem muitos organismos que precisam de carne, tá? Se não comer, fica desnutrido. Nós estamos falando de gente que come bastante. De excessos, Tudo né? na vida que você abusa tem uma consequência. A questão está no abuso, não está no uso correto de cada situação. Tá? É a Cris que perguntou? A Crista Sarolo, uhum. Então é isso, Cris. O erro está na quantidade, né? No abuso, e não em ingerir. Entendi. Inclusive, tem uns tratamentos para câncer, assim, que mais alternativos, que a primeira coisa que eles mandam é parar de comer carne, né? Eu não sei exatamente o porquê, como que funciona, mas é para evitar essa reprodução dessas células cancerígenas, eles começam uma dieta sem carne vermelha. E é isso, né? Mas é como o Jorge falou, ninguém está proibido de comer carne, mas é assim, a gente vai estudando e vai percebendo, né, que algumas coisas não fazem muito bem, que precisa existir um equilíbrio. Então, e aí ele fala, né, dos saprófagos, como, por exemplo, as diversas classes de plateumintos, em que se destacam os cestoides no equipamento intestinal. Então, os vermes, ou seja, os parasitas, né, eles ficam instalados no intestino, se alimentando ali dos restos, né, de matéria já bem comprometida. E é interessante que ele insiste, e ele fala vários slides, várias partes ali sobre a parte física, para que a gente realmente tenha clareza e possa fazer esse paralelo com a parte espiritual, que é o grande objetivo, né? Ô, Cris, Oi? volta lá. Então, você falou a mesma coisa que o André Luiz falou no outro livro, né? Que esses ficam buscando alimentos em decomposição, que é da carne, lá no estômago, e depois eles criam esses vermes a nível espiritual. São os mesmos que estão no estômago a nível de matéria, né? Eles estão também a nível espiritual, que vão se alimentar tanto do sangue como da carne em decomposição. É a mesma coisa, você vê que são livros diferentes, e dois espíritos diferentes, em épocas diferentes, que estão falando a mesma coisa. É isso. E para evitar as múltiplas formas de degradação orgânica que o parasitismo impõe às suas vítimas, mobiliza o homem largamente os vermífugos, suscetíveis de atenuar-lhe os efeitos e extinguir-lhe as causas. E aí, né? Ele está aqui falando de vermífugo. E aí, qual é o vermífugo espiritual que a gente pode usar? Né? Que esse é nosso grande objetivo, é o que a gente precisa aprender, que ele vai falar agora do pensamento novamente, né? Então ele diz, no vampirismo devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da alma, os primeiros dependem dos segundos. Ou seja, os fatores externos dependem dos internos, né? Porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura, quando a própria criatura não se deprime. Então, o que ele quer dizer aqui? Não existe uma situação externa isolada da situação interna. Então, isso significa o quê? Que não existe doença, não existe manifestação física que não esteja ligada diretamente ao conteúdo interior, ou conteúdo mental de cada um, mesmo que isso esteja inconsciente, né? Porque nós temos uns comportamentos
muito arraigados, ou seja, profundos no subconsciente, e isso vai trazendo impulsos o tempo inteiro, e a gente acaba agindo, pensando dessa maneira, por estarmos ali alienados mentalmente, não percebemos e produzimos uma doença, ou seja, isso se exterioriza. Então, qualquer tipo de doença, seja ela qual for, primeiro ela acontece, ou seja, os impulsos, eles são da mente, né? São do pensamento. E aí a gente volta a falar que não são só questões contra o outro, né? E aí cada um pode ter o pensamento que quiser, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo, não faço mal para ninguém, e eu mereço isso, ou eu não mereço isso. E aí volta a grande questão de como eu me trato, como cada um se trata, né? Como cada um se vê. Eu me trato com amor, ou eu costumo exigir demais de mim? Como é que são os meus pensamentos? Eu sinto amor, eu sinto raiva, eu tenho irritação, eu tenho compaixão, eu perdoo, ou eu sinto raiva? E aí vem a fuga, né? Como nós não estamos preparados para esse tipo de mergulho, vamos dizer assim, no si mesmo, a criatura foge. Foge através do quê? Através dos vícios, dos comportamentos equivocados, né? Então, como que funciona o nosso dia? A gente acorda, provavelmente com um relógio que desperta, com muitos afazeres. Então, desde o momento que eu abro os meus olhos pela manhã, eu estou fora de mim. E a vida vai acontecendo. E eu passo um dia, 2 dias, uma semana, um mês, uma década, né? E nada muda. E por que nada muda? Às vezes as coisas até mudam, né? Mas mudam para pior, porque os problemas eles se intensificam, as doenças aumentam. Então, às vezes é um pequeno desconforto no estômago que vira uma dor muito grande, que vira uma úlcera. E a gente não sabe dizer o porquê e nem perceber aonde tudo isso começou. E aí eu volto a dizer, porque nós não, simplesmente a gente fecha os olhos para nós. A gente olha muito para o outro, né? Para o externo, para os acontecimentos. E aí a gente começa a colocar nas nossas vidas muitos objetivos, mas sempre objetivos materiais. Então eu preciso trabalhar muito, porque eu preciso comprar um carro novo, eu preciso comprar uma casa nova, uma TV nova, uma roupa nova, seja o que for, né? E aí eu me disponho a tudo isso me autoescravizando. E aí eu trabalho muito, fico muito doente, e a vida segue, né? E eu acabo desencarnando num grande sofrimento. Não estou sendo muito pessimista, estou sendo um pouco realista, mas é o que a gente vê acontecer na vida da grande maioria das pessoas, né? E isso deveria ser um grande alerta, porque a partir do momento que eu fujo, e eu fujo de mim mesmo, o que eu posso esperar da minha vida? A não ser uma grande ilusão, né? E aí eu vejo coisas que não existem, eu projeto. Então, a sugestão, né, se é que posso aqui dar uma sugestão, é que realmente a gente comece a estar consciente o tempo inteiro, desde o momento que abra os olhos pela manhã, mesmo com todos os afazeres, mas que a gente comece a se perceber, a se ouvir, a se sentir. E a mudança de hábito vem daí, né? Quando eu detecto uma situação, por mais que eu ache que ela é normal, mas sentir alguma coisa ruim não é normal. Ruim no sentido, se eu julgo, se eu estou chateado, se eu estou irritado. Se eu fui criado por Deus perfeito, e se Deus é amor, e esse amor é emanado o tempo inteiro, eu não estou em receptividade, compreende? Se eu estou receptiva, não é normal que eu esteja triste, ou desanimada, ou depressiva. Se eu estou receptiva, o amor me preenche e eu fico
o mais perto do possível da plenitude. Então, vamos começar a se observar, né? Olhar para esse interior, para que esse exterior realmente reflita o que tem dentro da gente. Porque hoje o exterior, ele reflete o que tem dentro de mim. E o que é o meu exterior, né? Quais são as doenças que eu carrego comigo? Não só as doenças físicas, mas todos os sofrimentos que cada um tem. As tristezas, as angústias, os sentimentos de menos-valia, a solidão. Ficou todo mundo muito quieto. Estamos ouvindo, atentos. E aí ele vem falando do pensamento. É que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. Então, temos aqui uma matemática, né? Ou seja, uma fórmula muito simples. Eu tenho um pensamento doentio e descontrolado, eu atraio criaturas doentes como eu, e isso tudo forma um conjunto, né? Que se exterioriza com a doença, seja ela qual for. Então, para lembrar que nós somos uma grande unidade. E não existe um eu individual ali, eu penso sozinho. Não, o pensamento, ele é vibração, ele tem um poder gigante. Então, quando eu penso, e isso vale para o bem também, né? Quando eu vibro o bem, eu atraio tudo que é bom, tudo que é benéfico, né? Tudo que é vida. E quando eu penso negativamente, ou seja, se eu me culpo, se eu me chateio, se eu me irrito, se eu julgo, se eu reclamo, eu me conecto com uma parte inferior. Então, eu vou atrair para o meu campo espíritos da mesma vibração, porque é uma questão de sintonia, é como se eu tivesse uma rádio e eu sintonizasse numa determinada estação. Então, quando eu sintonizo através do meu pensamento, eu atraio, como uma música. Eu ouço determinada música. Então, se eu tenho pensamentos doentios e descontrolados, o que vai chegar próximo de mim? Espíritos doentios e descontrolados, como eu. E aí, se cria o quê, né? Muitas vezes uma vampirização, como a gente está falando aqui, ou uma obsessão de outro nível, né? Mas a vampirização normalmente é um dos níveis mais avançados e normalmente já está ligada à subjugação, né? Porque a criatura que vampiriza, ela entra em uma sintonia muito grande com o encarnado. E eles se retroalimentam, né? Como o Jorge falou ali muito bem. Então, o espírito encarnado se alimenta do desencarnado e vice-versa. Então, mas para chegar a uma situação assim, não acontece do dia para a noite, né? Então, não é assim, simplesmente um estalar de dedos acontece uma vampirização. Não é assim que funciona. Existe um período que começa lá com uma obsessão sutil. Então, a criatura encarnada é cega, está em fuga o tempo inteiro. Como é que ela vai perceber se esse pensamento é dela ou não é? Né? E, inclusive, ela já está ali predisposta para o negativo. Ela já está predisposta a essa aderência à parte de baixo. Então, ela não acha nem muito diferente. Ela só vai começar a perceber quando essa coisa se intensifica, né? Que é onde começam as doenças mais sérias, os desequilíbrios psíquicos, e aí a criatura se pega meio de, né? Poxa, o que está acontecendo comigo? E aí o que acontece?
ao invés de olhar ainda para dentro de si, não. Aí vai para os medicamentos, né? E aí muitas vezes são medicamentos fortíssimos que são necessários, sim, mas os medicamentos, eles são necessários para que exista uma trégua, sabe? Para quando tu precisa ter aquele respiro, mas não existe um medicamento sozinho que vai resolver um problema, por exemplo, como uma depressão mais séria. É um exemplo, né, que me ocorre agora. Porque a evolução, ela é uma via de mão dupla. A espiritualidade está para nos ajudar, então o tratamento ele sempre precisa ser holístico. Precisa da medicação, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa que essa criatura se veja, se entenda, se vasculhe, para que então consiga perceber o que está acontecendo e daí sim parta para uma mudança de hábitos, né? Porque tudo começa pelo pensamento, pelo desejo, pelo pensamento, e a gente vai devagarinho criando hábitos, e quando se vê, está completamente tomado por um tipo de comportamento. E na maioria das vezes é um comportamento doentio. Quer falar alguma coisa, Jorge? Cris, na verdade quero. Eu só queria reforçar a questão de que é necessário, como você falou, desde que acorda até a hora que vai dormir, que tenha uma vigilância nesse pensamento. Você não pode permitir que nenhum pensamento, nenhum sentimento passe sem você discernir sobre aquilo. E sem você escolher se quer fazer a sugestão do pensamento ou não. Sem discernir se ele é sombra ou luz. Ok? Mesmo que você esteja inclinado, seja um desejo muito grande teu, você tem que interromper, você tem que se fazer presente no seu mundo, estar consciente e discernir sobre aquilo. Bom, eu quero muito fazer, mas isso é sombra ou é luz? Que tipo de consequência isso vai me trazer? Eu já fiz isso antes, qual foi a consequência que teve? Se você não fizer isso, os seus pensamentos eles vão estar jorrando. E como a Cris disse ali, maravilhosamente bem, tudo isso nós estamos falando de lei. O pensamento é um imã, é uma lei. O pensamento atrai, é uma lei. O pensamento é afinidade, é uma lei. O pensamento vibra numa determinada frequência, é uma lei. Todos que estão na mesma frequência estão interconectados, estão se relacionando fluidicamente e a nível mental. Então, é uma lei. Nenhum de nós vai conseguir interromper essa lei. Agora, a outra questão é que ele é um imã para o mal, mas ele é um imã para o bem. Por isso que precisa discernir. A primeira capacidade que nós precisamos desenvolver em nós mesmos é discernir, olhar, parar o pensamento, olhar para ele. Por favor, não digam que é difícil, não diga que não faz, não diga isso, não diga nada. Façam. Se você não consegue fazer antes, faça depois. Se depois você conseguir fazer durante, faça durante. Se conseguir fazer antes, faça antes. Mas é uma sementinha que você vai ter que plantar e começar a regar e fazer. É estar no movimento, que o movimento te atrai e te puxa para cima. Agora, o que não pode é ficar dizendo que é difícil, que não consegue, que é isso que é aquilo. Então, pense bem sobre tudo que a Cris está dizendo aí. O seu futuro, a sua saúde, a sua vida depende disso. Não tenham dúvida disso. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, né? Então, é realmente sério e a gente queria poder, eu tô lendo e tudo falando sobre isso, né? E muitas vezes também caio em situações que não deveria, porque a força do subconsciente, ela é intensa. Isso a gente precisa saber, não para usar isso como uma desculpa ou como uma muleta, mas estar consciente que essa força é realmente intensa é importante. Por quê? Porque vai exigir de mim um grau maior de vontade, né?
Então, eu tenho vontade, qualquer um de nós tem essa potência, mas utilizamos a vontade de uma maneira muito pacata, né? Muito morna, vamos dizer assim. Mas se eu sei que eu tenho um subconsciente forte, uma força que emerge dali de forma intensa, estar consciente disso é fundamental. Não para dizer, que é difícil, que não dá, que eu não vou fazer, mas para que dizer, não, sim, eu sei que essa força é intensa e eu preciso da minha vontade, com muita tenacidade e intensidade, para que realmente eu consiga transformar. Porque não entra a palavra combater, né? Porque não precisamos combater absolutamente nada. Através do combate, a gente não chega a nenhum resultado positivo, nem que seja dentro de nós, mas que seja uma visualização, uma compreensão e uma transformação. E aí, quando eu vejo esse meu lado sombrio, que é tão intenso, mas eu olho para ele e compreendo que faz parte de mim e que eu vou absorver todo esse lado e vou seguir em frente, né? É através do próprio pensamento desgovernado e através do próprio pensamento desgovernado, a criatura, né, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Então, ele está trazendo aqui o que nós falamos anteriormente, né? Porque o meu pensamento desgovernado fabrica, né, para mim mesma, graves eclosões de alienação mental. E o que é essa alienação mental, né? É o desconhecimento completo, né? Sou alienado. O que é alienado? Alguém que está subjugado, né? Então, o meu eu superior, o meu self é subjugado, né? Através dos pensamentos, dos meus próprios pensamentos. Então, bastaria que eu fizesse a escolha certa? Sim. Né? Como o Jorge falou ali. Se eu posso escolher durante o meu dia, e eu escolho o quê? Né? Eu escolho a doença ou a saúde? Todo mundo vai dizer, eu escolho a saúde. E o que eu estou fazendo para que essa escolha realmente seja a verdadeira? Porque se eu escolho a saúde, se eu escolho ser feliz, se eu escolho plenitude, paz, ok? Mas o que eu estou fazendo para isso? Para chegar até esse objetivo, né? Porque é muito fácil querer as coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ser saudável e tal. Quero me dar bem com as pessoas, quero ter amigos. Sei lá o que cada um quer. Mas que vontade que eu estou imprimindo nisso tudo, né? Quais são os meus comportamentos? Esses comportamentos me levam para lá ou não? Aí fica a questão aí para cada um pensar. Isso muito intimamente, né, gente? Percebendo cada pensamento, cada sensação. Porque na maioria das vezes nós somos como grandes cascas, né? Então, por dentro, por fora nós somos aquele verniz sorridente, bonzinhos, né? Corteses com a maioria das pessoas. Mas lá dentro, quem somos nós? Porque é lá dentro que vibra, porque é o coração que sente. E esse coração sente o quê? Sente mágoa? É vaidoso? É angustiado? É egocêntrico ao extremo ou não? O que se passa dentro do coração de cada um de vocês? Alguém quer falar alguma coisa?
Cris, eu quero perguntar para o pessoal, por exemplo, ele, nos 2 slides, ele fala sobre o pensamento desgovernado. Então, eu precisaria entender, assim, como colocar esse pensamento em ordem. Sem ordem, não vai para lugar nenhum, ok? Se você não tiver uma ordem mental, de saber o que cada coisa significa, então você vai estar com a sombra, né? A sombra que vai ter vários sapinhos, aqueles sapinhos que nós já falamos, né? Orbitando, e eles vão estar desgovernados. Então, a cada momento, um sapinho desse quer preponderar no psiquismo. E às vezes 4, 5, 8, 10 sapinhos querem preponderar ao mesmo tempo. Então você cria uma desordem mental. Porque eles, inclusive, vão estar em luta primeiro com a máscara, não é? Você quer fazer uma máscara de bonzinho, de sorridente, como a Cris colocou muito bem, mas você tem uma sombra ali, né, de todas as coisas ruins que fizemos e que estão desgovernadas, esperando que a gente, né, transforme, evolua. E a gente está prisioneiro disso. Nós temos uma máscara, uma sombra brigando com a máscara, não temos o nível consciente, porque se você se tornasse consciente de tudo isso, já seria a ordem. Então você está inconsciente do que está acontecendo no seu psiquismo e você está produzindo mais desordem, porque cada vez que chega do alto, né, uma informação nova que propiciaria você a colocar ordem, você não consegue captar e ela acaba indo para a sombra. Ela vai para a sombra, ela é mais energia. Mais energia, esses impulsos, eles ganham mais força. Ganhando mais força, eles ganham mais domínio e mais controle sobre o nosso psiquismo. Consequentemente, aí vamos lá, força de atração, trabalhando uma frequência, essa frequência vai vibrar por afinidade, vai trazer para junto de nós tudo quanto é tipo de espírito ruim, que vai preencher o nosso perispírito de energia ruim, que através dos chakras, através das glândulas e dos plexos, vem para os nossos órgãos. Tudo isso é lei, não tem como fugir. Então, como colocar a ordem? A ordem ela vem a partir do self. Quando você começa a trabalhar no eixo consciente, você vê a sombra, você vê a máscara, ok? Se desidentifica dela, ou seja, você olha, mas não faz nada do que ela quer, mas também não diz nada que seja um conteúdo da sombra. Não se culpa, não se magoa, não diz que não presta, não diga que é bonito, não diga que é feia, não diga que aceita, que não. Você só olha para ela. E a partir daí você tem misericórdia. O que tira e salva a gente da sombra, entendam isso, é a misericórdia. É a capacidade que a gente tem de perdoar-se e de ser indulgente. O que é indulgência? É quando você não se critica, não se censura, não se condena e não é rigorosa com você mesmo. Então você precisa olhar para a sua sombra sem criticar, sem censurar, sem condenar, sem ser rigorosa, sem dizer que aceita ou não, sem xingar, sem dizer que presta ou não. Só olhar. E aí sim, vai acontecer o que a Cris falou. Você vai trazer ela para o seu coração, você vai trazer ela para o seu centro, para o self, e vai amar aquele. Aí você dissolve. Né? Existe uma questão que se precisa. A alienação mental é exatamente quando você está trabalhando só com a sombra. Então, você trabalha só com o que você tem de pior, ou você trabalha só com a máscara e a sombra está em desordem. Então, você está prisioneiro de máscara e sombra, mas onde é que está o consciente? E onde é que está o superconsciente, o self? Você não sabe onde eles estão. Você não tem contato com isso. Se você não tem contato com o seu lado bom, o seu lado amor, o seu lado beneficência, o seu lado misericórdia, o seu lado perdão, como é que você quer estar em contato com bons espíritos? Porque tudo é atração, tudo é afinidade, tudo é frequência. Voltamos lá para aquele círculo lá. Por favor, digam se vocês compreenderam ou não. A Cris repete tudo de novo. O nosso problema aqui não é com o tempo, é que vocês compreendam
a ponto de querer amanhã ou a partir de hoje utilizar essa informação em vocês mesmos. Alguém quer falar? Falem, por favor. Não calem-se para sempre. Falem agora. Só Sim, isso. Fala, nós sim. compreendemos, só que é um tema, assim, bastante profundo e são coisas que a gente está provando dentro de nós, né? Todos nós provamos dentro de nós, quem mais e quem menos, né? Só que, assim, como estamos em via de estudo, então, até agora a gente provou intimamente e que ninguém tocou em nós. Agora esse curso, esses ensinamentos está tocando, está tirando fora, né, essas doenças, esses sofrimentos que nós temos dentro, né? E da obsessão, que a gente não sabia que era obsessão, a gente pensava que tudo isso fosse normal. Mas agora a gente está descobrindo que tudo isso não é normal, né? Então, a gente está, né, como se diz, tirando a roupa agora, né? Saindo de trás da cortina e assumindo que o que a gente prova, que o que a gente pensa, pensando que fosse certo, não é, né? Então, a gente está por uma transição de mudanças de pensamentos, de comportamento muito grande, né? Principalmente eu falo por mim, né? Porque cada um tem a sua experiência e as suas histórias e os seus sofrimentos e as suas tribulações, né? Quem mais e quem menos, né? Inclusive, como terça-feira eu falei da experiência da palestra do Pedro Arthur de segunda-feira, que geralmente eu vou nas palestras na segunda, que entrou um menino muito obsidiado, meninos que tinham uns 11, 12 anos, né? E tinha, eu acho que 3, 4, 5 pessoas da família acompanhando o menino, porque não era possível segurar essa criança. E ele passou a palestra inteira dentro da câmara de passe, né? E quando ele passou no corredor, e eu sempre sento na segunda cadeira no corredor central, né? Ele não andava em pé, ele andava tipo abaixado assim, tipo pregado em dois, né? E eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu olhei no olho dele, eu vi, eu entendi, eu falei, nossa, mas isso é uma criança com o olho de uma pessoa de 40, 50 anos, e um olho aterrorizado, tipo de dor, de coisa. É que eu vi foi o obsessor dele, não ele como criança, porque eu não lembro do rosto dele, eu lembro do olho dele, né? Aí eu compreendi o sofrimento não dele, do menino, mas do obsessor dele, né? O obsessor dele estava cobrando, mas aí eu compreendi que os obsessores, a gente tem que ter amor e compaixão e rezar muito e pedir muito perdão para os nossos obsessores, porque nós fizemos muito mal às pessoas em vidas passadas, porque hoje são os nossos obsessores que estão cobrando de nós e botando na nossa mente todos os tipos de pensamentos, de atritos, de convulsões, de verme, de vampirismo, tudo isso, né? Então, a gente tem que ter muito amor e compaixão e pedir perdão. Eu sempre falo disso, pedir perdão para os obsessores, porque nós temos que ter até vergonha dos obsessores, de tanto mal que a gente fez nas vidas passadas para eles. Hoje está cobrando de nós esse mal que a gente fez, né? Nós chamamos eles de obsessores, mas eles são aqueles que o nosso comportamento das vidas passadas, que olhando bem para os nossos sofrimentos e para os nossos modos de pensar e os nossos tipos de pensamento, acho que a gente tem que ter vergonha de nós mesmos, de nossos próprios pensamentos, porque são o mal que a gente fez nas vidas passadas. Então, essa experiência, inclusive, o Pedro Arthur até mudou o tema da palestra de segunda-feira, eu acho que não era o tema obsessão, mas aí entrou esse menino e o tema que ele deu na palestra foi a obsessão. Eu não consigo recuperar a palestra de segunda-feira para botar para vocês verem. Então, assim, eu compreendi, eu ali vi nessa experiência a compaixão que a gente tem que ter pelos obsessores, porque ali a gente vê com quem a gente foi nas vidas passadas, que nós não fomos bons sujeitos, boas pessoas, né? Porque depende do tipo de obsessão que a gente tem,
A gente vê, um sempre se pergunta, quem eu fui na vida passada? É só você notar o teu obsessor, que você sabe quem foi você na vida passada, os teus pensamentos, os comportamentos, a pessoa maldosa que você fez para ter tantos obsessores, né? Obsessores são pessoas que a gente fez Sim. muito mal. A gente tem que pedir muito perdão para eles. A gente tem que ter vergonha deles, Tinelli. né? E ter compaixão e amor por eles, né? Uhum. Tinelli, só para, muito bom, muito obrigada, né? Mas só para, assim, só para esclarecer, né? Essa questão de sentir, eu entendo da forma que tu falou, mas só para a gente entender, né? Que a gente precisa ter pela gente carinho, amor e compreensão. Porque se nós não podemos dar para os outros aquilo que nós não sentimos por nós mesmos, né? Então, todos nós temos os obsessores, e aí eu gostaria de fazer um comentário que me surgiu agora, e percebem como a gente se auto-obsedia? Porque, veja bem, nós sabemos de tudo isso, né? Que nós não devemos ter determinados tipos de comportamento, e nós continuamos. E nós somos criaturas inteligentes. Temos vontade, temos várias potências. Isso não é uma auto-obsessão? O que vocês acham? Então, se eu não consigo transformar a mim mesmo, se eu sei de tudo isso, olha o conjunto que se forma. Como que pode ser diferente? Se eu sei que a obsessão é uma oportunidade que Deus nos dá de reparar. E aí eu venho, consigo aprender, ou seja, tenho muitas informações, porque a literatura é vastíssima, e não é só o Espiritismo que fala sobre isso, né? Talvez não, a gente tem essa informação há muito tempo. Jesus já falava, né? Quando pregava e tirava os espíritos. E já foram 2000 anos e nós continuamos com o mesmo comportamento. Isso não é uma auto-obsessão? Uma auto-escravização? Então chegou a hora de acordar, né? E acordar com amor, não se sentindo culpado, nem angustiado, mas observando quem realmente nós somos, né? E o que realmente é esse mundo que a gente vive, esse mundo da matéria que é transitório, mas que a gente vive aí irmanados, né? Estamos todos irmanados, tanto com os encarnados quanto os que já se foram, né? Os que estão aí só em espírito. Isso é muito sério, gente, muito sério. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. E aí eu já vou usar essa frase para dizer, né? Se cada um parar agora, fechar o olho e puxar por uma memória boa e uma memória ruim, o sentimento, ou seja, o corpo físico responde de uma maneira completamente diferente. Então, isso é só para começar, né? Então, por que o pensamento, a ação do pensamento é incontestável sobre a saúde? Faça essa experiência. Né? Imagine uma coisa bem boa, uma coisa bem ruim, e aí veja como o coração acelera, a respiração se altera, as mãos suam, né? Ou se for uma coisa boa, o sorriso parece que se alarga sozinho, a respiração fica leve, a sensação é simplesmente muito boa. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. Então, nós sabemos o quê? Quem tem pressão alta? Tudo tem uma função. Se a gente começa a estudar um pouco sobre a relação das doenças e do pensamento,
Para quem gosta, né, é Metafísica da Saúde. Tem uma coleção muito bacana, são 5 livros, eu tenho, e ali ele fala tudo, desde uma alergia, de um problema respiratório, um problema de pele, tudo tem uma função, né? Tudo tem uma função no sentido de que tudo está ligado a um tipo de pensamento, a um tipo de comportamento. Então, o pessimismo perturba o aparelho digestivo. Eu sou uma pessoa que tem problemas no aparelho digestivo. E provavelmente eu não vejo esse meu pessimismo, né? Por quê? Porque a minha visão é aparente, para fora de mim. Então, por isso que é tão bacana o estudo, né? Porque a gente começa a ligar, ó, se eu tenho uma dor de cabeça constante, o que isso significa? Se eu tenho pressão alta, o que isso significa? Que tipo de pensamento, que tipo de comportamento que eu estou insistindo tanto que está plasmando aí no meu físico, né? O medo, a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso longo. E aí vale da mesma coisa que a gente estava falando anteriormente das obsessões. Nada se instala de um dia para o outro. Então, eu não vou ter uma úlcera de um dia para o outro. Eu venho num comportamento de medo e de revolta há um bom tempo, né? E muitas vezes sem perceber. Porque com o dia a dia, com os hábitos que a gente vai criando, vai acontecendo uma normalidade, entre aspas. E o que isso quer dizer? Eu entro num comportamento e eu vou praticando, aquilo vai criando um hábito, ou seja, o hábito se cria e fica normal. E eu já me vejo com normalidade. Tanto que às vezes as pessoas dizem assim, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Então, o que essa frase quer dizer? Uma aceitação de quem eu sou, com os meus hábitos, com as minhas doenças. E essa frase também diz assim, eu não quero mudar, eu quero ficar aqui, sofrendo, né? Apesar de que a gente sabe que a evolução é para todos, então, por mais que a criatura seja resistente, a dor vai chegar de uma forma tão intensa que vai empurrar, né, esse ser para frente, mas que também sabemos que não precisa ser dessa forma. Então, olha quantos sinais, né, como a vida é tão maravilhosa, tão perfeita, que vai nos trazendo todas as informações, né? É através de alguém que chega, que diz alguma coisa, é através de uma dor no estômago, de uma dor de cabeça. Só que o nosso comportamento equivocado e a nossa alienação faz o quê? Que a gente faça uma escolha também equivocada, porque ao invés de eu aderir à parte de cima, que é o que quer me salvar, eu vou me juntar à parte de baixo, que é onde eu me revolto, né? Então, normalmente as pessoas ficam doentes e se revoltam. Tem uma dificuldade, alguém que chega e traz uma informação dolorosa, que é essa informação que vai fazer com que eu olhe para minha sombra, que eu veja as máscaras que eu estou usando e me revolto. E perco aquela grande oportunidade de ver quem realmente eu sou. Porque é muito difícil a gente se ver sozinho. E aí a gente já falou tanto disso, né? A aula de projeção foi maravilhosa, de saber que o que eu vejo no outro é o que tem em mim, né? E ainda quando o outro chega e me diz e me favorece com essa informação, e eu não quero ouvir, né? E eu me revolto e acho ruim e digo que a pessoa é indelicada, que não gosta de mim, né? Que comportamento que a gente tem quando alguém chega com uma informação dessas, né? E a vida, né? É Deus dizendo, olha, meu filho, tá aí, ó. Alguém foi aí para te contar uma boa nova. Porque é uma boa nova. A gente ouvir alguma coisa que possa nos ajudar. Mesmo que doa, né? Que traga à tona essa sombra, essa dor que tem dentro da gente. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica.
produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Olha só. Então, são muitas possibilidades. Basta que a gente organize essa desordem, que a gente tenha essa desordem mental, né? Que a gente consiga essa conexão com o nosso self. E isso a gente só vai conseguir através de um outro tipo de comportamento, completamente diferente do que a gente tem hoje. E esse comportamento, ele vai permear por toda a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. Por quê? Porque a gente vai ter que derrubar muitos padrões, né? A gente vai ter que derrubar muitas coisas que a gente acredita que são verdadeiras. Como não levo desaforo para casa, como preciso ter muito dinheiro, como preciso de um relacionamento, preciso de um trabalho bom, sabe? Isso são crenças que a gente tem e são comportamentos que a gente já vivenciou, que a gente acredita que são verdadeiros. Por isso que quanto mais a criatura evolui, a felicidade vai tendo uma outra conotação, porque a alegria deixa de ser material, né? E a gente passa a sentir a alegria em coisas muito mais sutis, né? E não são coisas palpáveis. E a vida que a gente vê sendo vivida pela grande maioria vai desmoronando, no sentido de que passa a ser realmente efêmera, né? A gente começa a compreender que tudo é nada. Não sei se eu me fiz compreender, né? Quer falar, Jorge? Cris, eu queria dar um exemplo. Volta no slide aí, por favor. Vou falar um pouco daquela ansiedade ali. A ansiedade, né? Aqui. Isso. Ao invés de nós ficarmos com ansiedade, por que não trocar isso? Por exemplo, a ansiedade vai te colocar você dentro de um campo negativo, né? Você vai vibrar uma frequência baixa e vai trazer para você um monte de situação ruim. Mas ao invés de você ficar com ansiedade, se você pensar, a ansiedade é um determinado medo e insegurança do futuro, do que vai acontecer. Mas você pode pensar naquele mesmo momento, e se eu trocar essa ansiedade por um trabalho mental, né, e até mesmo físico, de alguma coisa que eu possa fazer, para melhorar esse futuro, ao invés de você só ficar imaginando, né, fantasiando que ele vai ser ruim e sofrendo porque ele vai ser ruim, se você trocar tudo isso e falar, não, eu vou trabalhar para que ele seja certo, porque agora eu tenho condição de fazer com que ele seja melhor, que meu futuro seja diferente. Então, se você tem preocupação de fazer uma prova e está ansiosa que não vai tirar nota baixa, que tal se você estudar um pouco mais, ao invés de ficar ansiosa? Ou qualquer outra situação que você esteja, que tal você fazer algo de prático, positivo, que tire a sua mente do estado ansioso e leve você para um estado de paz, já que você está fazendo algo positivo para aquilo que você pretende como objetivo. Você veja que é uma coisa tão fácil, é mudar um cliquezinho da luz. Mas quando a gente fica com ansiedade, a nossa mente ela fica alienada, ela só vê aquilo lá e fantasia. E semana passada nós conversamos sobre as fantasias, né? Você fica fantasiando dentro de um contexto da sombra, imaginando uma multidão de situações, mas todas elas ruins, não é? Mas você esquece que você, no agora, você pode mudar tudo isso. E só depende de você fazer isso. A começar por tirar sua mente desse lugar que você colocou. Então, tem muito trabalho para a gente fazer. Precisa de disposição e de inteligência para fazer. Tudo é possível para qualquer um de nós. Qualquer coisa. Está tudo em aberto. O universo inteiro está em aberto. Não tem nada que esteja escondido da gente. E nada que seja negado para nós. Cabe a cada um conquistar aquilo que quer, a partir do uso das suas potências.
Era isso, Cris. Obrigado. Mais alguém quer falar, gente? Hoje está todo mundo quietinho. A Tinelli, que também já está falando bastante, mas cadê a Helena? Estou aqui, Cris. Eu estou escutando assim, porque de tudo isso eu já experimentei, né? Eu só estou vivendo do passado, assim, me recordando das coisas que, nossa, meu Deus, né? Acho que todos passam por isso, né? Essa questão da ansiedade mesmo nossa, quando tu tá preocupado com alguma coisa, se vai acontecer, se não vai, gente, tu não tem outra coisa na mente, é só isso, né? Aí tu vive em função disso, gente. Meu Deus, Como assim? Por isso que eu digo, tudo isso eu vivenciei. Por isso que eu tô aqui quietinha, só recordando só. E Mas tá muito boa a aula, Cris. a Show de bola. ansiedade, obrigada. A ansiedade, ela é como se a gente dissesse assim, ó, eu não acredito na lei, né? Eu não acredito em Deus. E essa questão me fez lembrar agora o quanto a gente é distante, né? Do sentir verdadeiramente e do falar, né? E do ser. Porque vou tentar explicar melhor o pensamento que eu tive agora. Porque nós, enquanto criaturas aqui, né? A gente está encarnado e a gente tem um contato muito grande com todas essas coisas, porque a gente se reúne 2 vezes por semana, 1h30, né? E eu sei que cada um ainda tem a sua lida diária com as palestras e ouvindo e tal. E quando a gente se pega tendo ansiedade, medo, o que que isso significa, né? Se a gente for olhar em profundidade. Que a gente está completamente desconectado do que realmente a gente quer vivenciar, né? Que a gente estuda. E esse é o grande problema, porque a gente vive sentindo o que realmente é completamente diferente do que a gente estuda, né? E por isso que não acontece o encaixe. E aí a gente sente ansiedade, sente medo, sente tudo isso, né? Porque realmente a gente está desconectado. E na maioria das vezes a gente pensa que está conectado, né? Que está vivenciando isso tudo. Mas quando vem um sentimento desses é que a gente percebe o quanto a gente ainda está periférico, né? Está afastado desse centro. Que é Deus, que é o nosso self. Mas isso aí fica para reflexão para todos nós, né? E realmente quando a gente entrega a vida, e seja lá o que aconteça, que a gente se entrega para Deus, aí é o contrário, né? Não, realmente eu estou colocando em prática tudo que eu aprendi, tudo que eu estou aprendendo, e eu estou encaixando o conhecimento com a realidade, né? Com a minha vivência. Porque eu simplesmente não temo nada. Porque se eu compreendo que tudo que acontece é para o meu melhor, ou tudo que acontece com alguém da minha família é para o meu melhor, por mais que doa, por mais que eu sinta tristeza ou angústia, porque a tristeza, ela faz parte dessa dor, né, do aprendizado. E que não seja uma tristeza de revolta, e sim de compreensão. Mas esse é o se colocar no movimento de verdade, né? É isso. Ô, Cris. Oi? Não, tu sabe, assim, estavas falando e eu pensando, né? Todos nós, com certeza, se a gente for parar para analisar, a gente já teve várias provas, né? Da proteção, da presença de Deus, do cuidado, e mesmo assim, a gente ainda duvida, né? O que mais falta, né? Às vezes eu fico pensando, o que falta mais? Porque, né? Nós, com essa situação do Arthur que eu falei para você já na terça, né? Quantas vezes, assim, olha, não deu certo, a gente fica, nossa, sabe? Ah, mas não deu certo, porque o melhor para ele era que não tivesse dado certo, né? E a gente ainda fica, muitas vezes, tem que estar sempre lembrando disso, sabe? Se parando e não, opa, né? Se não deu certo é porque não é para dar, porque o melhor não é isso, né? Mas é como tu dizes, né? Nossa, que alegria, né? Quando a gente se entrega, quando a gente não tem medo, quando a gente não tem ansiedade, quando a gente vive o dia a dia da confiança, né? Sim. Como diz aquela música, né? Segurando na mão de Deus, né? Indo, né?
É porque, na verdade, a gente também tem uma ilusão ainda de que a gente vive num... E aqui eu não tô, novamente, não é ser pessimista, é ser realista, né? A gente vive mergulhado numa matéria muito densa, sabe? O nosso mundo, ele é muito denso, é muito negativo. E a gente tá mergulhado, está inserido nisso tudo. E a gente sofre essa ação do coletivo. E se a gente está aqui, a gente também é isso, né? Mas então, quando a gente faz essa força para subir, é como se a gente estivesse mergulhado numa lama mesmo, né? Então, essa força de sair disso, ela é grande, porque é muito denso, né? A gente não está vivendo um mundo fluido, né? Fluido significa líquido. E todo mundo sabe disso, né? Então, é muito menos fluido, mais para denso, né? Então, acho que por isso que tudo requer muito mais esforço, porque ao mesmo tempo que esse centro emana força de atração, existe essa parte de baixo que também puxa a gente, né? Por isso que a gente está no sobe e desce, e o professor Maurício fala muito isso nos cursos, de que a evolução é isso, né? São movimentos de subidas e descidas, porque em cada descida eu me deparo com a minha própria sombra, olho para ela e compreendo e respiro, né? E assim a gente vai tendo esses movimentos de subidas e descidas até que a gente consiga chegar num patamar um pouco melhor. Porque o grande objetivo é que o espírito absorva a matéria, né? Então, é assim mesmo e não tem como ser muito diferente disso. Mas dizer para vocês que nós todos estamos de parabéns. Porque cada um que está aqui, que tem todos os seus outros afazeres, né? Que vive nesse mundo denso, cheio de provações, mas que tira do seu dia e que resolveu aderir à mudança. Então, só por isso, todos estão de parabéns. E com certeza já tiveram resultados nas suas vidas e estão iluminando quem está ao redor, né? São pequenos vagalumes iluminando as suas famílias, as pessoas que estão com vocês no trabalho, os espíritos que orbitam ao redor de cada um. Então, tá tudo certo. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Então, é o que a gente já falou antes, né? É como se nós sintonizássemos numa rádio. Então, eu emito um pensamento, né, que atrai e sintoniza outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais. Então, cada vez que a gente for tomado por um sentimento, e isso provocar um pensamento, é preciso que a gente esteja desperto o suficiente para compreender esse mecanismo e não deixar que esse círculo se feche, né? E porque isso é uma força. Então, quando esse circuito se fecha, tudo fica mais difícil, porque ele se retroalimenta, né? Como um círculo, como aquele ratinho que roda naquela roda, né? Naquela rodinha. Então, tá desperto é isso, né? A questão de o que eu estou pensando, qual é o sentimento que eu alimento dentro de mim. E saber que isso vai ter uma consequência. Porque não adianta a gente só reclamar, né? Ah, eu tenho dor aqui, eu tenho mal-estar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas se eu que emito o pensamento, né? Então essa cura está onde? Em primeira mão. Está dentro de mim, está sob o meu poder. A partir do momento que eu escolho, porque eu tenho essa opção e eu tenho essa capacidade de escolha, todos nós temos, né? Então, a partir do momento que eu escolho,
eu estou fazendo o quê? Eu estou sabendo que eu vou sintonizar com outras pessoas, com outros espíritos. E aqui se inclui também os encarnados, porque eu atraio os meus semelhantes, né? E aí as pessoas dizem, mas eu só atraio o mesmo tipo de pessoas, o mesmo tipo de situações. As coisas acontecem sempre da mesma maneira comigo. E aí a pergunta seria, né? Que tipo de comportamento que você está tendo que está atraindo esse tipo de pessoas, esse tipo de situação para a sua vida? Esse tipo de doença para a sua vida? Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas afins. Mais claro que isso, né? Só água. Quer falar alguma coisa sobre isso, Jorge? Não, Cris, obrigado. Está bem explicadinho, né? Acho que se alguém tiver dúvida, Gente, por seria favor. bom colocar agora, né? É importante entender para vivenciar. Sem a prática, gente, fica difícil também, não é? Bom, Quem sabe a gente propõe aí de cada um começar a anotar o que pensa de manhã. Se acorda, abre o olho e diz, ai, não quero sair da cama. Ou, ai, que dia chato, né? Sei lá o que cada um pensa. Nem eu sei direito o que eu penso de manhã quando eu acordo. Mas é isso, começa por aí, né? Parece só para descontrair, mas é a verdade, né? É assim. Credo, gente, como não sabe o que pensa? Então vamos lá. Ah, não. O pensamento é força, olha só, que determina, estabelece é uma palavra forte, né? Determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Então, olha a importância do pensamento. E aí, como a Maria estava brincando agora, né? Imagina não saber o que pensa. Então, se eu digo que eu não sei o que eu penso, eu sou o quê? Um papel na ventania? Uma casa sem dono? Né? É isso que parece. Porque quantos pensamentos a gente tem por segundo, por minuto, vamos dizer assim, né? E eu não sei que pensamentos são esses. E se esse pensamento é determinante, estabelece, transforma, edifica, destrói, reconstrói, o que vai ser de mim? E agora? Então é muito sério o pensar e o correto pensar, né? E aí o Krishnamurti fala pra gente, né? O que é o correto pensar? Que pensamentos que povoam a minha mente? São pensamentos já construídos ao longo do tempo, eu repito, eu consigo perceber o que esse pensamento quer trazer para mim, qual é o pensamento de Deus na minha vida, qual é a reflexão que eu faço, eu simplesmente penso e executo. O pensamento, ele manda em mim, né? O pensamento chega, ele simplesmente sugere e eu executo. Eu estou a serviço de quem? Do meu ego? Onde é que está o meu eu verdadeiro? O dono dessa casa mental? O meu espírito, a minha alma, né? Então, o que são esses pensamentos, né? São quantos impulsos que chegam e ali são determinantes para a minha vida. Mas eu simplesmente não os domino. Eles me dominam. E por isso que a gente vive nesse caos tão grande. Porque nós somos dominados pelo pensamento. Então,
a maioria dos nossos pensamentos é totalmente condicionada. Então, eu penso, executo, sem nem ao menos saber o porquê. Ou, né? E não sei se estou me fazendo entender, mas acho que está muito claro ali o texto. Então, eu tenho alguma coisa que determina a minha vida. E eu não consigo, eu não aprendi ainda a lidar com isso, né? A minha lida com isso é muito atribulada, muito desordenada, desorganizada. E aí é onde a gente chega no caos mental, né? No caos da criatura. Porque tudo isso a gente tem um comportamento completamente originado do orgulho e do egoísmo. Então, eu quero acessar o bem, o amor, a paz, todas as virtudes, mas, ao mesmo tempo, tudo que chega para mim é oriundo do orgulho e do egoísmo. Então, é impossível. Então, enquanto a gente não tomar consciência e estudar realmente as derivações disso, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e realmente decidir, porque esses dias a gente falou sobre isso, né? É realmente isso que eu quero? Eu decido, né? E realmente me proponho a essa mudança verdadeiramente com o meu coração. Jorge, queres falar alguma coisa? Já está quase no finzinho, nem vou passar para outro slide. Não, nada a declarar. Depois de tudo isso aí, eu vou falar o quê? Vou estragar qualquer coisa. Então tá, gente, a gente tem aí uns 2 minutinhos para conversar. E é sempre muito bom falar disso, né? Porque eu digo que a gente parece que está no ar, os alcoólicos anônimos, porque cada dia é um dia, né? E a gente tem que repetir tantas vezes e parece que sempre que a gente fala assim é uma coisa nova, né? E por que é uma coisa nova? Porque a gente não faz, a gente só ouve e por isso sempre parece novo. Mas como eu já falei antes também, né, a gente está de parabéns, porque essa tentativa, esses pequenos comportamentos assim diferentes do que a gente já vem fazendo há centenas de anos é maravilhoso, né? É um passo, mais um, e a gente vai gostando dessa sensação de aproximação de Deus, se sentindo pertencente, né, a uma coisa boa, independente de onde a gente esteja ou do que a gente esteja vivendo. É muito maravilhoso. É isso. Ô, Cris. Oi. Cris. Oi. Pois agora. Só rapidinho. Pode falar, fala, Helena. Então tá. Não, assim, ó, a observação que eu queria fazer é que a gente pode ouvir a mesma coisa, mas cada dia a gente ouve de uma forma diferente e interpreta de uma forma diferente, sendo a mesma coisa. Mas Sim. assim, por quê? Porque a gente está, eu penso que evoluindo, não deixa de ser, né? E a nossa visão, ela vai mudando, né? Sim. Como o Dr. Maurício fala sempre, que a verdade, ela é mutável, né? Cada dia a verdade toma uma forma diferente, justamente por isso, porque vai depender do ponto onde tu estás, né? Sim. Então, essa questão, essa fala que tu fez hoje da questão do pensamento, nossa, quantas vezes o Jorge já falou isso, né? Mas lá atrás, lá quando começou, ele não fazia muito sentido, né? Hoje já tem um outro sentido. Semana que vem, se eu for ouvir, já vai ter um outro sentido também. É verdade. Né? E tem que persistir, a gente tem que repetir, tem que insistir, porque, como diz o outro lado, é muito tenaz, né? A tenacidade do que vem do outro lado é bem mais forte, então a gente tem que buscar força para, né? Verdade. Para poder vencer, né? Vencer não é uma batalha, né? Sei lá, mas para poder se manter consciente, né? É uma Presente, autossuperação, né? Isso, exatamente. Dia a dia, né? Sim.
Isso aí, gente. São 9 horas, então. Cris, só um pouquinho. Oi, querido. Primeiro agradecer a aula maravilhosa, né, de hoje. E uma coisa que eu aprendi agora que tu falou, né, que ter ansiedade é não acreditar em Deus. Então, não vou ter mais ansiedade. Que bom. Obrigado, Muito Cris. bom. Não queres aproveitar e encerrar para a gente, então? Faço sim. Tá bom. Vamos fechar os olhos, né? Elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por todo esse material, por todo esse conteúdo que a gente está tendo, né? Nas terças e nas quintas. Que a gente possa levar e colocar no nosso caminho, na nossa vida, cada vez mais, tentando melhorar cada vez mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não os deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de tudo que seja mal. E que assim seja, Senhor. Com essa oração, a gente dá pelo término do nosso curso na noite de hoje, rendendo graças a Deus. Obrigada, Carlinhos.